Olá, queridos amigos, queridas amigas, grande alegria estarmos reunidos aqui para mais uma vez estudarmos o livro Convite aos Corações, do Espírito Sheila, pela psicografia de João Nunes Maia, da editora Fonte Viva. Eu, Paula Beatriz. E eu, Helder Canto. Vamos hoje estudarmos o capítulo 15, A Escola, em que Sheila vai começar nos dizendo assim que para o aprendizado na Terra são necessários meios pelos quais a alma possa passar por diversos graus e entender melhor as leis naturais. Em tudo existe escola. Nesses capítulos anteriores, Sheila fez convites aos nossos corações sobre a família, a mãe, o pai, os irmãos. Se você perdeu, volte lá e assista os vídeos anteriores. E aqui uma extensão da nossa família, que é a própria escola, não é mesmo? Onde nós vamos encontrar com os nossos professores, com os nossos colegas, que são de uma certa forma a extensão da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Mas ela também vai falar sobre a escola não formal, a escola da vida. Mas antes de entrarmos no texto, gostaríamos de convidar aqueles que estão conosco a conhecer um livro, se vocês não conhecem, a reler, se vocês já leram. Um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pela irmã veneranda, chamado O Caminho Oculto. Porque ele vem trazer lições que vão nos ajudar a ampliar, aprofundar o conhecimento que Sheila traz aqui sobre a escola. Nesse livro, uma veneranda conta a história de um menino chamado Leonardo e que queria conhecer o caminho prodigioso para chegar aos céus. E ali ele rogava, ele queria um encontro com Jesus, queria que Jesus, de uma certa forma, ensinasse para ele como é que ele faria para chegar ao céu. Quem de nós não gostaria deste encontro, não é? E ele, de tantas rogativas, ele sonha um dia, durante a noite, ele dorme e sonha com Jesus. E o Divino Mestre, ele diz que iria dar-lhe sinais. Ainda hoje, iria trazer para ele vários sinais. E o Leonardo acorda todo animado, né, Paula? Querendo saber quando é que Jesus ia aparecer para trazer esses sinais. E esses sinais, pois vocês vão ler o livro e vão entender. Mas ele passa por várias situações. Ele desperta no café da manhã, depois ele é chamado ao serviço, o pai o chama para ajudá-lo a capinar a roça, depois ele vê formigas atacando as plantas na horta, depois ele vai se encontrar com várias situações do dia a dia dele ali, uma vaca doente, uma ave ferida, um velho servidor, e até na escola, em várias situações ele vai encontrar com colegas necessitados na escola, com pessoas na rua, até a oração da noite. E ele não percebe esses sinais de Jesus, esses sinais do Divino Mestre, do Divino Amigo que tinha prometido para ele dar sinais de como ele poderia encontrar o caminho dos céus. Por isso o livro chama-se, O Caminho Oculto. Mas o que isso tem a ver com a escola? O que isso tem a ver com a escola? É porque Sheila vai nos trazer, como ela colocou aqui, que em tudo existe escola. Mas primeiro, a gente pensa, quando fala assim, escola, na escola formal, a escola regular, em que tem ali a professora lá na frente, ensinando aos alunos cá na carteira. E a gente passa a frequentar mesmo durante a nossa infância, geralmente em torno dos 6 anos de idade, que é o obrigatório. Algumas crianças na atualidade já vão para a creche, mas bem mais cedo que isso. Mas as crianças, nós enquanto crianças, até já na juventude, ainda na fase adulta, muitas vezes estamos nessa escola regular, ensinando as lições que os professores vêm nos dar. E é uma troca, que Sheila nos coloca aqui, e vamos lembrar que é uma troca. Não só o professor está trazendo lições para nós, como também está aprendendo com seus alunos, porque a escola vai muito além daquilo que se ensina nos livros de história, geografia, matemática, português, ciências, vai muito além disso,
O aprendizado, então, é de lá para cá, é um caminho duplo. O professor aprende com o aluno, tanto quanto o aluno também aprende com o professor. Mas só que a nossa primeira escola não é a escola regular. Qual é essa escola, Helder? Antes até de falar dessa escola, eu gostaria de trazer aqui também a minha experiência como professor. Aos que não me conhecem, eu sou professor universitário e essa escola formal, além de nos ensinar a profissionalização, além de nos ensinar a cultura da vida, além de nos ensinar a cultura do mundo, a matemática, a ciência, né? Essa escola formal, ela também é um ambiente de convivência. Cada vez mais nós estamos sendo convidados pelos especialistas em educação a olhar e a enxergar os nossos alunos, aqueles nossos companheiros que estão ali conosco convivendo. Olha quantas horas por dia as crianças passam na escola. E ali elas apresentam as suas dificuldades, ali elas apresentam os seus dramas existenciais, né? A mesma coisa os universitários. Às vezes a gente convive com eles não só nos horários de aula, mas na iniciação científica, nas pesquisas, na extensão. Passamos horas e anos convivendo com os nossos alunos. É um convite ao nosso coração para, neste momento também, fazer amizades, para conhecer a vida, a vivência, para ensinar a moral e aprender sobre a moral, para trazer luz do Evangelho na nossa convivência. É o exemplo. O professor, tantas vezes, ele é a referência de comportamento, referência de ética, referência de convivência. Quanto este ambiente escolar, hoje, nos dias modernos, né, como nós falamos, tem sido esse exemplo de evangelho, sem falar de religião, porque ali nós ensinamos e aprendemos a convivência, a ética, a fraternidade, o apoio mútuo. Isso é verdadeiramente evangelho. Isso mesmo. E voltando então, né, nesse escola que começa no lar, por quê? Geralmente os nossos pais vão ser ali nossos primeiros professores, né? Ali são ministradas as primeiras lições que depois vão ter a continuidade no mundo, no trabalho, na própria vida. Então, no nosso lar nós devemos considerar aquilo que os nossos pais nos trouxeram desde tão cedo, dentro das possibilidades, dentro do que eles conheciam. E nós, ao nosso tempo enquanto pais, vamos também ser professores dos nossos filhos, especialmente no que tange a educação religiosa, a convivência, a socialização, que primeiro a gente começa em casa, para que a criança, quando estiver ali na escola formal, leve também para ali os coleguinhas e os professores e aqueles com quem convivem, né? A gente fala professor, mas escola a gente sabe, né? Composto de muito além, né? Das pessoas que fazem todo o serviço de lanche, limpeza, os coordenadores, pedagogos. Então, é essa educação que a gente dá primeiro no nosso lar, com que a criança deve chegar na escola. Mas também Sheila nos traz aqui outras lembranças de escola. O próprio Espiritismo para nós é uma escola, nós que estamos inseridos aqui então nesse aprendizado, indo à casa espírita ou assistindo os tantos vídeos, né, que temos a disponibilidade para nós aprendermos a doutrina espírita. Ela vai nos ensinar todas as coisas como essas vantagens, né? E coloca-nos também como aqui um grande professor a mediunidade. Por quê? Através da mediunidade foi que a doutrina espírita chegou para nós. Então nós temos grandes lições de grandes mestres, de grandiosos, né, espíritos já desencarnados trazendo essas lições para nós. Então, para a gente enxergar também o espiritismo como essa escola para nós, a escola da alma, a escola do amor, a escola do coração. Então, o convite de Sheila aos nossos corações para olhar a doutrina espírita para além de um movimento religioso, daquele movimento dogmático, né, em que eu vou ali apenas assistir uma palestra, tomar o passe e voltar para casa.
é uma escola, um verdadeiro ambiente de aprendizado. Como ela vai expandir os seus convites aos nossos corações para olhar para todas as oportunidades em que a escola se manifesta, os espaços não formais de ensino, o trabalho. Onde nós trabalhamos é uma escola para nós, porque convivemos com pessoas diferentes, pessoas que têm lições de vidas diferentes, experiências diferentes, pessoas que são diferentes de nós. E o quanto nós temos a aprender com estas pessoas, se nós não as rejeitamos, se nós consideramos aquele exemplo, consideramos aquele comportamento como um aprendizado, como um livro que nós estamos lendo para aprender. Então, na Terra, tudo se movimenta, todo mundo se movimenta, nada para, diz Sheila, desde a matéria primitiva até as concentrações dos mundos, e o movimento é rítmico, em plena harmonia. E para entender melhor, é como o amor irradiando do coração de Deus. Tudo é trabalho no universo, tudo é trabalho no nosso corpo, tudo é trabalho na natureza, onde nós trabalhamos formalmente ou informalmente, assim como aquele lavrador do campo que está ali, lidando com a natureza agreste, ele se encontra na escola da vida, diante de obstáculos incalculáveis. Nós que vamos cultivar uma horta em nossa casa, vamos ter que lidar com a terra, vamos ter que lidar com os bichinhos que estão lá atacando as nossas plantas para fazer também a sua alimentação. Tudo é escola da vida, tudo é aprendizado para nós. E é por isso que nós lembramos lá do livro O Caminho Oculto, porque ali o Divino Mestre vai dar lições através de sinais. Mas será que ele encontrou com Leonardo e falou com ele claramente: faça isso, faça aquilo? Como foi a escola? Como vieram essas lições, esses sinais para que o Leonardo encontrasse o caminho divino? Por que será que ele não estava compreendendo esses sinais? No último capítulo vai ter as explicações do mestre para ele, que fala assim: quando te levantaste pela manhã, aproximei-me de teu pai e convidei-te ao trabalho em benefício próprio, mas fugiste, receando o esforço a que te chamava. Foi o primeiro sinal. Acompanhei-te e fiz-te sentir a súplica silenciosa das laranjeiras tenras atacadas pelas formigas inconscientes, e esperei que tuas mãos me ajudassem na obra do bem, para que o pomar da tua casa não fosse atacado, que fosse enriquecido. No entanto, não aceitaste o meu apelo e seguiu-se apressado. Conduziste então a vaca doente, que muitas vezes te atendeu à fome, com o leite generoso, garantindo a fartura do lar paterno. Não quiseste socorrê-la, nem mesmo com uma gota d'água. Logo após, levei-te a auxiliar pobre ave ferida, que frequentemente ajudava teu pai nos trabalhos de horticultura, consumindo vermes daninhos. Mas longe de ampará-la, roubaste-lhe a proveitosa vida necessária aos filhotinhos. Ele acabou apedrejando a ave ali no livro. Mais tarde guiei-te à presença do velho servidor cansado e enfermo, a fim de que o ajudasses a carregar pesada carga. Entretanto, negaste auxílio ao antigo cooperador da tua propriedade doméstica. Sem desanimar com as tuas negativas, mandei um pobre menino à tua presença, para rogar-te um livro emprestado, a fim de que adquiristes um amigo fiel. Todavia expulsaste-o sem caridade. Depois proporcionei-te ocasião de ser grato a Deus, oferecendo-te refeição substanciosa e sadia, mas insultaste a mesa paternal, pronunciando palavras inconvenientes. Em seguida, aproximei-te de modesto e doente varredor de rua, para que demonstraste respeito e amor ao próximo, perseguiste-o a pedradas. Terminada mais essa experiência infrutífera, acompanhei-te até a professora bondosa,
esperando que revelasses boa vontade e reconhecimento. Preferiste, contudo, a perturbação e a vadiagem. Na escola havia humilde criança com fome e que conduzia à tua presença a fim de que lhe desses um pouco do pão que te sobrava, mas feriste-a com palavras de zombaria e negação. Finalmente, à noite, dei-te oportunidade à prece de reconciliação e agradecimento. Atacaste, porém, tua mãe com frases grosseiras e queixas infindáveis. Então, o mestre ali ficou explicando ao Leonardo, e o Leonardo perplexo, com todos os sinais que ele não tinha percebido, de como a vida lhe aplicava valiosas lições, como assim também é para nós as valiosas lições, não só na escola regular, mas também se apresentam para nós durante a nossa vida, sejamos crianças, adultos, sejamos idosos, porque Sheila nos coloca que até mesmo os idosos têm muito ainda a aprender. Basta que nós tenhamos esses olhares, esse olho, esse ouvido de ouvir e olhos de ver os sinais que se apresentam para nós. É assim então que fica o convite para conhecer o livro O Caminho Oculto e também este livro que estamos estudando, Convites aos Corações, em que Sheila tem sempre trazido convites sublimes para melhor aproveitar a escola da vida. Agradecemos a sua presença, agradecemos o seu carinho conosco e encerramos desejando que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Um forte abraço, paz e bem a todos.